Boa noite. É, Hoje, em texto de coletânea Gerardo Delgado, se deu um texto de A Verdade Incontestável sobre o Autismo. 11 de setembro de 2013, às 17h34, data que foi escrito este texto. A ausência do dízimo nos escritos dos chamados pais da igreja, nos escritos dos pais da igreja e dos apologistas e cristãos, praticamente não encontramos nada sobre ele. Eles falaram apenas acerca das ofertas, alguns até falaram contra o dízimo. Entre o primeiro e o segundo século da era cristã, surgiu o didaquê, instrução dos 12 apóstolos, falando de instrução moral, da liturgia, da disciplina e dos ofícios eclesiásticos, além de uma exortação sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Nele não encontramos nada a favor da prática do dízimo. Para Irineu, século II, era coisa da lei que não deve ser requerido dos cristãos. Hipólito, em sua obra Tradições Apostólicas do século III, em 215, deixou uma série de instruções para a igreja, mas não diz nada sobre o dízimo. Orígenes, século III, considerava o mesmo como algo ultrapassado. Cipriano, século III, tentou implantar essa prática em Cartago, no norte da África, mas não foi avante. Suas ideias foram desprezadas. Esse acabou entregando os seus bens aos pobres. No século IV, alguns se manifestaram a favor do dízimo para o sustento do clero, como o bispo Agostinho de Hipona e o autor de Constituições Apostólicas, mas também não se concretizou. Século I, século II, século III, século IV. Sem dízimo, sem dízimo, sem dízimo, sem dízimo. O dízimo medieval, a partir do século V, a prática do dízimo foi resgatada, embora não exatamente como era no Antigo Testamento. No século V, alguns cristãos piedosos pagavam o dízimo. No século VI, logo depois do início da Idade Média, o Sínodo de Tours, no território de onde hoje é a França, em 567, o dízimo se tornou obrigatório na região. Logo em seguida, no Sínodo de Macon, também na mesma região, em 585, ficou decidido que os cristãos deveriam pagar o dízimo sob pena de excomunhão. Em 785, na Europa, Carlos Magno, o rei dos francos, através de um decreto, instituiu o dízimo como uma lei civil para o sustento de igrejas católicas. Na época do feudalismo, ele foi utilizado também pelos senhores feudais, com a reforma protestante no século XVI. Em muitos países, o dízimo continuou sendo cobrado, séculos V, século VI, século XVI, séculos seguintes. Origem do dízimo medieval na Igreja Católica. Com a reforma protestante, muitas coisas mudaram, mas a cobrança de dízimo permaneceu. Surgiram milhares de novas igrejas mantendo o dízimo medieval. Essa prática acabou virando doutrina de muitas igrejas protestantes e evangélicas. Todavia, o dízimo praticado nas igrejas é o dízimo medieval, não tem nada a ver com o dízimo da Bíblia. Na Bíblia, no Antigo Testamento, buscam apenas alguns pontos interessantes e possíveis, como a porcentagem de 10%, as promessas de bênção relacionadas ao seu pagamento, as exortações de Malaquias 3, versículo 8 a 12, que mesmo não sendo para a igreja, mas para os hebreus do século VI a.C., se tornou a ferramenta preferida para ameaçar psicologicamente as pessoas. No Novo Testamento usa Mateus 23 e Lucas 11:42, não deixando as pessoas perceberem que Jesus, nesses versos,
não falava com seus discípulos, mas com os fariseus. Assim, muitas igrejas praticam o dízimo medieval, que não tem nada a ver com o dízimo de Moisés e que nunca foi determinado por Jesus. Aqui mais um texto que eu concluo, né, sobre o dízimo, né, que creio que no momento que as pessoas ensinarem a verdadeiro sentido do dízimo e para quem que era praticado e que não é mais praticado e não é válido para o nosso tempo, eu digo nossos tempos gentios, né? Depois que da morte de Cristo, Jesus veio para nos tirar da maldição da lei para nos levarmos para a graça de Deus. Então, eis que tudo se renova. Então, Cristo cumpriu a sua missão na terra, que era levar todos os pecados e iniquidades com ele, e ele foi o cordeiro imolado, né? Onde, através da sua morte, ele nasceu, né? Ressuscitou, né? E, quer dizer, ele não morreu assim por ser, né? Ele voltou para o Pai, né? Que era, como é uma trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele voltou, né? E prometeu que iria buscar os seus, né? Os escolhidos. Quando vier a tripulação, a grande tripulação, e aqueles que ficarem aqui para a grande tripulação, e etc. Né? Mas o que ele veio fazer foi cumprir todo a lei mosaica para que pudesse nos livrar da morte eterna. E, sendo assim, porque tem passagem que diz que como eu vou dizer, que Jesus ia voltar depois da sua morte, com o passar do tempo, na hora quando aconteceu o arrebatamento, e ele veio para isso, quero dizer, ele veio, vamos dizer, irei para a casa do Pai, onde prepararei várias moradas e virei buscar a minha igreja. Ele então não determina qual igreja que seria dele, né? Porque até quando há o arrebatamento, várias pessoas uns serão arrebatados e outros não serão, né? Que ainda vai, eu creio assim, que virá a tribulação mesmo, e ele vai julgar, né? Deus vai julgar, ele vai para a presença de Deus, né? Quando os que ficarem forem arrebatados, irão para o convívio para o dia do julgamento final, né? Que vai fazer quando vier a grande tribulação. Aí ele vem, vai libertar o outro lá, e vai haver tripulação, haverá, né, essas coisas todinhas que está relatado aí, está sobre a tribulação, sobre a grande tribulação, né, e já arrebatamento. Porque, na realidade, ele vai resgatar a igreja dele. Ele não cita se é a igreja de fulano, de ciclano, de beltrano. A igreja dele, né? E, sendo assim, as pessoas têm que parar de ficar julgando um ou outro, né? Por causa de religião, por causa de vertente religiosa. Tem que procurar viver o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não essas falácias que são cometidas aí, que isso está até escrito, que no momento da crente que haveria falsos profetas que arrebataram muitos, mas não para a salvação, mas para a perdição. Né? Então, estamos vivendo o princípio do fim, né? Como está prescrito nas Escrituras. Devido aos fenômenos geopolíticos, as guerras que estão se propolando, né? Estão criando mais intensidade, com as guerras que estão havendo perante o mundo, né? A falta de amor, diz que
que haveria